eu informo que nós temos 4 lugares da mesa, né? O mais votado será a presidente, o segundo mais votado será a vice-presidente, primeiro secretário é o terceiro e segundo secretário o quarto mais votado. Eu consultar o MEC aqui, que estava ao lado aqui. Primeiro a Bruna Neri, com 8 votos. Primeiro lugar, foi eleita Bruna Neri Cardoso Brandão, do Distrito Federal, para presidência, para a primeira vice-presidência do Senado Jovem, Sara Evelyn Oliveira Borges, do Acre. Primeiro secretário do Senado Jovem, Darlan Paulino da Silva Filho, de Roraima. Vai aproveitar esse líder do governo, porque de Roraima toda a vida o líder do governo é o mesmo. Senador Romero Jucá. Segundo secretário do Senado Jovem, Victor Mateus de Campos Leite Neves, do Mato Grosso. Que foi que ganhou a redação. Espero que a Bruna não tenha idade para se eleger senadora, senão ela vai tomar meu lugar aqui. Presidente, não, primeiro secretário. O primeiro secretário foi o Vitor, o primeiro Darlan, e o segundo foi o Vitor Mateus. Darlan e Vitor Mateus. Então, presidente eleita do Jovem Senador 2017, a jovem Bruna. Primeiro vice-presidente eleito do Senado Jovem, Jane. Sara. Escreveram Jane para mim aqui. Primeiro secretário do Senado Jovem, Darlan. E segundo secretário do Senado Jovem, Victor. Determina a destruição das células de votação pela Secretaria-Geral da Mesa e convida a jovem senadora Bruna Neri Cardoso Brandão para assumir a presidência do Senado Jovem 2017. Da Bruna. A jovem senadora para assumir a presidência do Senado Jovem. Aberto o microfone aqui. Aqui, ó. Pode sentar. Vou aqui ao seu lado de secretariado. Posso falar? Presidente, seu pronunciamento agora. Já está liberado para falar? Vou falar. Tem a palavra. Tem a palavra a nossa presidente eleita, de fato, presidindo agora, sentando na cadeira de presidente do Senado Federal, Sara. Bruna. Queria ver se ela reagia, né? Primeiro respirar um pouco, né, por conta de tudo isso, mas eu queria primeiro cumprimentar todo mundo também, cumprimentar os senadores aqui, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar a equipe do Jovem Senador, que está fazendo uma recepção maravilhosa para todo mundo, que um dia já está tornando tudo isso não só um grupo de alunos, estudantes de vários estados do Brasil, mas também uma família em que
as pessoas elas podem trocar informações, elas podem trocar ideias, elas podem contar o seu cotidiano. E assim a gente pode começar a entender um pouco mais sobre como é a vida de cada jovem em diferentes estados, em diferentes classes sociais, em diferentes contextos. Eu queria agradecer a todos do Jovem Senador, a todos os meus colegas. E eu queria já deixar de antemão, claro, a minha admiração por todos vocês. Ontem nós fizemos aquela dinâmica de conhecer cada um e eu realmente fui dormir admirada com todos vocês, porque são pessoas incríveis, que têm títulos incríveis e que têm ideias totalmente incríveis. Eu vejo em vocês líderes exímios que podem e têm a capacidade de mudar o mundo, não só nos seus estados, mas mudar a situação do nosso país, mudar a situação política, socioeconômica da nossa população. Vem aqui assim. Bom, Vontade. O tema desse ano foi intolerância. E falar de intolerância num país como o Brasil é muito difícil, porque a gente vive a intolerância de diversas formas. O Brasil é um dos países em que a taxa de homicídio da população negra é 232% da taxa de homicídio da população branca. A cada 25 horas você tem reportada a morte de um membro de um grupo LGBT. A cada 3 horas você tem uma denúncia de estupro no Ligue 180 de uma mulher sofrendo. Você tem, como eu tinha explicitado na minha redação, 13% dos cargos eletivos do país ocupados por um grupo de mulheres. E você tem tantas brigas, tantos confrontos religiosos num território tão grande, tão vasto, tão miscigenado, mas ao mesmo tempo com tantas barreiras sociais que impede esse contato, um contato melhor, um contato de aprendizado entre todos nós. E eu queria fazer coro às palavras do último discurso do presidente do Jovem Senador do ano passado, Pedro, que foi um dos discursos mais brilhantes que eu ouvi já de uma pessoa tão jovem e de uma pessoa que me parece, a meu ver, eu não conheço, mas tão engajada, que ele falou do poder do empoderamento que é causado nos jovens através da educação. A educação é uma ferramenta não só de inclusão social, em que os jovens eles passam a poder buscar uma nova perspectiva de futuro através desse papel educacional, mas também ele se liberta. Ele tem um empoderamento porque o jovem ele ganha autonomia para falar de política, para saber do que ele quer, para saber o que ele vai buscar na política, na economia, na condição socioeconômica a qual ele faz parte. O jovem, a partir disso, ele se descobre, ele descobre seus interesses e ele descobre quais são as reivindicações que ele vai levar às instâncias superiores, às lutas que ele vai travar no seu dia a dia. E a gente tem muitos casos de exceção. Eu vejo que são só 3 jovens de capital e todos os outros jovens de interior. Isso mostra que a educação não tem que ter barreiras. Ela não tem que ter barreiras geográficas, elas não tem que ter barreiras físicas, socioeconômicas, etnológicas ou religiosas, nada disso. O conhecimento ele deve ser levado a todos de uma maneira igual. Independente de todas essas diferenças, todos vocês conseguiram estar aqui. Todos vocês com o trabalho árduo das redações e dos professores que, no meu ver, eu vejo ótimos, excelentes profissionais também, que guiaram todo esse processo. E através de tudo isso, vocês estiveram aqui representando mais de 150 mil jovens que se proporam a discutir intolerância nessas redações, que buscaram, através dessas redações, conhecer um pouco mais sobre o que o outro passa na atualidade. Uma frase que eu particularmente gosto muito, ela não é de nenhuma personalidade específica, mas a frase é a seguinte: reconheça seus privilégios e assuma suas responsabilidades. Ela se refere ao fato de que muitas pessoas hoje em dia elas têm privilégios. E a partir do momento que você tem privilégios é porque direitos de outras pessoas foram retirados e acumulados em você. Então, desse modo,
Na sociedade moderna, você tem que assumir as suas responsabilidades. Você tem que assumir esse dever histórico que você tem com todas as pessoas que passaram por algum momento de dificuldade na vida, para que você tivesse uma boa condição. E hoje a gente está aqui tendo o privilégio de estar na casa legislativa do país, que rege a nossa legislação, e isso é um privilégio. 27 estudantes têm o privilégio de ter a oportunidade de ter consultores legislativos, ter um programa dessa amplitude, ter um amparo muito grande para propor uma lei que possa ser válida para o país, que possa mudar a situação de toda a população, o máximo que a gente conseguir, uma lei que possa ser efetiva e que melhore de alguma maneira a nossa situação, que melhore de alguma maneira a condição de vários estudantes que estão aí fora, que buscam um espaço de voz, mas que muitas vezes são calados. Como a gente vê, foram muitas as transformações que ocorreram no país durante os últimos anos, em que a voz do estudante ela foi calada, ela não foi ouvida, e desse modo mudanças ocorreram sem a nossa opinião. E a gente está aqui hoje, 27 estudantes, como eu já disse, para dar a nossa opinião, para dar voz a todos esses estudantes do Brasil e propor mudanças efetivas que gerem mudanças reais no nosso país. Obrigada. Muito bem, Miranda. Só vejam como é bela a democracia, né? Eu comecei presidindo e se a Bruna tivesse dado, já tinha perdido o lugar para ela. Bruna, pode encerrar a sessão. Você é a presidente de fato e de direito. Antes de encerrar a presente reunião preparatória, informo que proposições serão objeto de debate nas comissões, com o intuito de elaborar sugestões de projetos de lei no Senado Jovem, que, se aprovadas pelo plenário, serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Está encerrada a presente reunião preparatória.